A Amazônia. Essa é a senha do Crianças Petistas de hoje. Amazônia? Quando a gente pensar em floresta, nos rios imensos, na fauna riquíssima. E também em todas as ameaças que cercam a região. Ainda bem que a gente tem lideranças que lutam para fazer da Amazônia um ambiente cada vez mais potente. E uma dessas lideranças é a nossa criança petista de hoje. Bia Caminha, eleita vereadora mais jovem de Belém, capital do Pará. Belém, que vai ser a primeira cidade do Brasil a sediar uma conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. E que tem na Bia um dos melhores exemplos de que a política se faz desde criancinha. A gente trouxe as fotos e vai provar. E a Bia está aqui para bater um papo de altíssimo nível. Nem pensar em perder, gente. Roda a vinheta. Crianças petistas. E aí, essas petistinhas? Crianças petistas no ar, em definitivo, para todo o Brasil. Uma parceria com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Lembrando que agora a gente é videocast, tá no YouTube do PT, @PT Brasil, e no Spotify. Passe na busca e digitar por Crianças Petistas, que a gente aparece para você seguir. Segue já! E hoje o nosso papo é com uma criança petista especialíssima, ativista desde criancinha. Já na faculdade, ela foi presidenta do centro acadêmico. E também assumiu a coordenação geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Pará por 2 mandatos. Foi diretora de acesso à universidade da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Tá bom pra vocês? Mas tem mais. Ela foi a mais jovem vereadora eleita em Belém, com 22 anos. Hoje ela está com 24. Seja muito bem-vinda, vereadora Bia Caminha. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Sou vereadora aqui em Belém, sou primeira suplente de deputada estadual da nossa federação, da Federação da Esperança aqui no Pará também. Tenho 24 anos, estou concluindo o curso de arquitetura e urbanismo e sou uma criança petista com muito orgulho. Cresci dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, em reunião da CUT, em campanha política, e vim para a política lutar pela democracia do nosso país também bem jovem, junto a tantas outras crianças petistas de todo o nosso país. Sim. Nossa, a gente fica muito surpresa com o tanto que tu já fez com a tua idade, né? Eu tenho 26 e fico pensando, nossa, como ela conseguiu, gente, é muita coisa. E aí eu fico pensando que quem escuta sobre o teu currículo deve pensar, tipo, uau, mas também deve ter gente que deve se sentir intimidada, assim, e pensar, sei lá, eu acompanho política pelas notícias, pelas redes sociais, mas, sei lá, nunca vou conseguir participar ativamente. E aí eu queria saber o que você tem a dizer para essas pessoas. Eu acho que eu sou fruto do período histórico que eu nasci e que eu vivo, né? Nasci em 99, meu pai ajudou a fundar o PT em 1980, ajudou a fundar o centro acadêmico, participou pelo processo de retomada sindical que o Brasil viveu e cresci no PT, vivi o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma, vi a nossa família melhorar economicamente e eu vivi todo o processo de golpe, todo o processo de retomada democrática, primeiro de avanço de direitos, depois de destruição de direitos, ao longo da minha infância e juventude. E aí, hoje eu olho para trás e acho, meu Deus, eu fiz tanta coisa assim, nem acredito, mas no momento histórico, quando a gente está vivendo, a gente só vê ali, né, a gente perdendo um direito por semana, a gente precisa se mobilizar e lutar para que essas coisas não acabem. E eu acho que cada ser humano é fruto do seu período histórico, né? E eu acho que a minha geração é muito fruto desse processo da gente ter visto, a gente poder sonhar. Eu, adolescente, sonhava em entrar na universidade para estudar fora do país pelo Ciências Sem Fronteiras. E no ano que eu entro na universidade não existe mais Ciências Sem Fronteiras, né? Existe um resquício dele, depois acaba de vez. Então a gente vê a gente poder sonhar e depois vê os nossos sonhos sendo destruídos. E a política, mais do que uma vontade ou um desejo pessoal, se torna uma necessidade de ocupar e de fazer política para garantir que a gente continue vivo, né? Vivo e sonhando. Inclusive, assim, para quem não sabe, assim, tu podia explicar um pouquinho o que faz uma vereadora, como é que é teu dia a dia, se tu continua assim com uma vida tão corrida como foi. Enfim, a tua infância de criança petista. Eu legislo numa cidade que tem entre 2 milhões de pessoas. Então, uma decisão que eu tomo afeta uma quantidade muito grande de pessoas, é capaz de promover vida ou destruições. Então, a rotina é mais ou menos, eu tenho sessão ordinária de segunda, terça e quarta. E aí, para além disso, que é a nossa atividade propriamente dita, né, o meu trabalho eu recebo para estar lá na Câmara este horário e participar das comissões e processos internos, a gente faz um trabalho político, né? E para nós do PT é um trabalho do mandato e um trabalho de militância, né? Que é um mandato meio movimento. Então, de estar presente nos atos, estar presente nas lutas por reivindicações, estar presente
nas articulações com os diversos níveis federativos, município, estado, a presidência da República. Hoje, né, que a gente tem um governo do PT, vi 2 anos de mandato de governo Bolsonaro, e também ações da cidade. Então, a gente tem uma agenda que é praticamente de domingo a domingo, no geral, assim, na maior parte do tempo é de domingo a domingo, porque sempre tem alguma coisa para a gente acompanhar, para fazer presente, para ouvir, para reunir com as pessoas, ouvir as demandas e construir as pautas da Câmara pautado no que as pessoas estão, né, discutindo, pedindo da cidade. Eu nunca tinha ouvido, assim, tão detalhadamente, explicadinho como é que funciona o trabalho do vereador. A gente sabe muito por cima, né? E aí eu queria dividir também com os nossos ouvintes que em abril de 2023, a Bia publicou um artigo no site do PT, que aliás está fixado no Instagram dela. Caso vocês não sigam a Bia ainda, é @BeatrizCaminha. A produção botou agora na tela pra gente. No texto, a Bia conta que a Amazônia está na periferia da periferia do capitalismo internacional. Isso pode causar um estranhamento para quem acha que a Amazônia está no centro das atenções, que a Amazônia é hype. A Amazônia está na periferia do capitalismo internacional. O que isso representa em termos de risco? A gente que é da região amazônica e eu estudo isso, né, desde que entrei na faculdade, é minha área de interesse de pesquisa, de PIBIC, enfim. Faço parte de um laboratório de pesquisa que é a maior referência de pesquisa em planejamento territorial e urbano na região. E a Amazônia, ela sempre esteve, na verdade, no centro da exploração do capital, né? Toda essa zona do Equador, digamos assim, que é onde os brancos e as pessoas dos países do sul, quando vieram colonizar, não conseguiram se adaptar. Então, aqui não era uma zona onde eles poderiam morar. Então, se não é uma zona que eles poderiam morar, é um lugar onde eles podem explorar mais e mais o meio ambiente que, para eles, antes eles achavam que isso não ia afetar eles de nenhuma forma. E aí, se a gente for estudar a história da nossa região, a história da região amazônica específica, é uma história de vários processos onde tem gente que fala que é a periferia da periferia do capital internacional e tem gente que fala que, na verdade, é o epicentro do capitalismo, porque é o lugar onde mais se desenvolve de forma mais perversa as relações do capital com as pessoas que vivem nesse território. E o Brasil, ele importou esse modelo de colonização de tal forma que, mesmo após a gente, enfim, não ter mais relações com a coroa portuguesa, de ter vivido o Brasil Império, a República Brasileira, o modo de exploração do espaço do Brasil, ele sempre foi de forma desigual. Então, foi pensado São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, um lugar onde as pessoas poderiam viver, porque as pessoas universais nessa época eram os homens brancos, cis e suas famílias. Então, o planejamento do território era voltado para este público de pessoas, enquanto que a Amazônia era um lugar a ser explorado e um lugar que não tinha gente. Então a gente vê slogans, inclusive, do governo federal falando uma terra sem homens para homens sem terra, como se aqui não tivesse gente. E sempre teve gente, todo mundo sempre soube que teve gente vivendo aqui, de outras formas, inclusive menos densa de ocupar o espaço, mas sempre teve gente. Mas essa concepção, ela vai por um ideal muito racista do nosso país, de entender o ser humano universal, desse homem branco cis, e de achar que todas as outras pessoas não são dignas nem de serem consideradas gentes ocupando aquela terra. Então, toda a forma de exploração do nosso território, ela foi baseada num mito onde as pessoas que viviam aqui, ou elas eram descartáveis, ou elas eram inferiores, ou sequer existiam. E sequer isso é pensado em quem está morando nessas regiões, que eles dizem que tem que preservar a floresta, que eu sou 100% a favor, né, de ter uma floresta em pé, uma floresta viva, mas antes de pensar a floresta em pé, a gente precisa pensar como estão vivendo essas pessoas que vivem nesses territórios, de que forma essas políticas vão afetar a vida delas, será que são elas as responsáveis, né, pelo mundo estar aquecendo do jeito que está aquecendo, os povos indígenas, as populações quilombolas, as populações extrativistas que têm que pagar o preço. E aí o Brasil, ele historicamente coloca pra gente esse lugar, que não é só a periferia do capitalismo, porque estamos em países do sul global, mas a periferia da periferia do capitalismo, porque sequer é visto como um lugar central. E aí a gente parte de uma reflexão que parte muito desse processo, né? Desse capitalismo imperialista, desse capitalismo financiarizado e dessa região que fica o tempo todo lutando para ter voz, e nem é uma voz de colonização, né? Para impor nossas vontades para os outros territórios, mas é uma voz que grita por autonomia, por soberania sobre o território, por políticas públicas que sejam construídas para a gente de fato. A gente queria pedir para tu contar um pouco para a gente do projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal de Belém sobre educação climática no programa de ensino das escolas municipais. É um projeto de lei que foi bem pensado com muito carinho, inclusive, né?
parte por entender que a nossa geração além de ser a última geração que pode salvar o planeta, tal qual ele vive hoje, tal qual a gente conhece hoje, mas é um projeto que legisla sobre a educação e sobre as escolas, né? O Conselho Municipal de Educação criou uma resolução interna que colocou praticamente o mesmo projeto, só que a nível do executivo, faz umas 3 semanas. Então, hoje ele já é uma resolução interna dentro da prefeitura, e o Sistema Municipal de Educação, a gente está conseguindo inserir a pauta climática dentro da lei do sistema. Então, antes a gente estava fazendo, eu fiz uma lei separada, mas agora eu estou tendo a possibilidade de fazer uma lei dentro do Sistema Municipal de Educação. Inclusive, a gente vai ter uma audiência pública, eu acho que na próxima semana, nas próximas semanas, que vai concretizar isso. E ele justamente é o foco da minha próxima viagem. Todo mês agora eu viajo, né, que é para o Chile, que o governo do Chile tem um programa nacional de educação climática nas escolas. E aí eles vão trazer 500 jovens do Chile, de outros lugares do mundo que tem esse programa, que é um programa internacional, para Belém durante a COP. E aí eles vão assinar esse próximo evento em Belém com a minha presença lá, representando o município e o Brasil no Chile agora no próximo mês, porque essa pauta da educação climática nas escolas é uma pauta internacional, né, e principalmente dos nossos governos de esquerda, e acho que isso é fundamental, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, tinha 12 anos, né, e a gente discutia se existia aquecimento global, se era uma grande invenção. Não sei se vocês pegaram essa fase da escola, né? A gente a gente vai estudar as duas correntes de pensamento, porque isso pode ser uma grande invenção e tal, a gente não sabe se é verdade, mas a gente vai estar aqui falando. E aí, hoje já é uma coisa dada, assim, né? Pode estar muito quente e tende a piorar muito. E eu acho que a gente ainda tem compreensões, inclusive, que são muito aquém do que a gente deveria. Então, quando a gente consegue inserir como lei, dentro das escolas, a gente percebe uma grande mudança de concepção. Inclusive, Belém vai ser a primeira cidade do Brasil a sediar uma conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas em 2025. Qual que é a importância disso? Pra gente, Belém, parece uma salvação, assim, porque a gente vinha de 6 anos de prefeituras de direita, né, de um sucateamento gigantesco. Então eu falo que foi uma salvação porque a gente está tendo muito investimento nacional e internacional agora por causa da conferência. E pra gente isso é de fundamental importância, assim. Então, poder sediar a COP, eu acho que é poder dizer para as pessoas que aqui tem gente vivendo, gente que tem civilização, e eu não estou falando de civilização do capitalismo, assim, de ter prédio, nem nada do tipo, mas de civilização, de ter cultura, de ter uma língua, de ter pessoas produzindo território, e que aqui também é onde todo mundo vai passar aqui muito calor, todo mundo que passa aqui passa muito calor, isso já é dado, mas vai perceber também o quanto que eles falam muito de salvar a Amazônia fora daqui, e o quanto que esse território, na verdade, é um território de muita pobreza, né? Belém é uma cidade extremamente pobre, onde a maior parte das pessoas vive com salário mínimo, onde a gente tem uma classe média muito pequena e a gente tem um nível de desigualdade social gigantesco. De alguma forma, já teve o Diálogos Amazônicos, né? Que foi a cúpula da Amazônia, teve no início de agosto. E aí foi um evento canônico, assim, pra gente, porque a gente recebeu muita gente, não tinha mais hotel na cidade, nem na região metropolitana. Tiveram mais de 25 mil pessoas participando do evento, um evento de participação social sobre a Amazônia e sobre clima. E muita gente da própria cidade participou. Então eu acho que isso vai elevar o nível de consciência social da cidade, ainda que não seja de forma homogênea, para que a gente consiga ter mais pessoas sensíveis acompanhando a pauta. E eu tenho convicção de que isso vai fazer com que a gente esteja mais inserido no debate e que esse debate tenha mais força para a nossa região, né? Seja para que a gente avance, seja para que a gente barre essa exploração desenfreada, né? Sobre os nossos territórios, sobre os nossos corpos também, de alguma forma. Perfeita. E agora mudando um pouquinho de assunto, o que tu acha que a Bia vereadora tem da Bia militante mirim, criança petista? Eu tenho muita coisa. Uma revolta interior, assim. Um medo da democracia ser destruída a qualquer momento. Acho que são dois sentimentos muito presentes. Assim, essa revolta interior, que às vezes é demais, assim, e esse sentimento que eu falo que as pessoas um pouquinho mais velhas do que eu, elas não têm o medo que a geração que eu nasci tem da gente ver
o nosso país ser destruído de novo pela extrema-direita. Porque a gente nasceu no ano certo, assim, pra gente ver as coisas acontecerem. Nossa, Bia, eu nunca tinha pensado nisso enquanto uma questão geracional, mas eu vou contar uma coisa pra vocês que a gente não conversou no roteiro, mas que o meu pai, eu nasci em 97, meu pai ele tem um caderno que desde que eu sou pequenininha ele anotava no final do ano pra mim qual era o meu maior medo e qual era a coisa que eu mais gostava, pra ver isso evoluir comigo, assim, ao longo da vida. E aí, é uma questão na minha família, porque quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu maior medo passou a ser a volta da ditadura militar no Brasil. Que foi o primeiro contato que eu tive na escola de que isso tinha sido um período da história do país. E é um medo que ele seguiu comigo em vários momentos, assim, quando teve o golpe da Dilma, quando teve a eleição do Bolsonaro. Então, e eu nunca tinha pensado, achei que isso era uma coisa assim minha, como uma criança criada pelos meus pais, que sempre falaram muito sobre isso, e não como uma questão geracional. Mas é isso, a gente tem 2 anos de diferença e a gente cresceu com essas coisas acontecendo, com essa iminência de o Brasil está melhorando, mas a qualquer momento algo horrível pode acontecer. Então é muito bom, né, a gente agora ter um terceiro governo Lula, ter esse respiro, assim, esse alívio. Os nossos predadores, né? Antes a gente tinha medo de olhar debaixo da cama, que a gente dormia nas árvores, agora a gente tem medo do Bolsonaro voltar. Nossa. Isso. E não só ele, né, assim, essa ascensão da direita, do fascismo. Ele, né? Como a Bia contou, que é criança petista desde pequenininha, a gente tem fotos pra provar. Sim, e tem uma surpresa no segundo bloco, inclusive. Mas antes disso, você fica com o nosso quadro volante. O que será que tem hoje? Roda a vinheta! Veículos inegavelmente petistas. Roda a vinheta e para tudo. Olha essa foto enviada pela Elisa. Gente, pra quem não tá vendo, o pai da Elisa é a cara do Lula. Aliás, a própria Elisa disse isso na mensagem que ela mandou pra gente. Ela falou mais ou menos assim: meu pai chama Ivan e sempre foi a cara do Lula, com várias risadas e coraçõezinhos. Gente, eu acho muito engraçado, porque se alguém me mostrasse essa foto sem eu saber, eu ia ter certeza que é o Lula. Mas eu sei o Ivan, que acaba de ganhar o posto de sósia oficial do Barba aqui na pagininha. É verdade. A foto de 1989 foi tirada em Fortaleza. Na imagem, o seu Ivan tá dirigindo o carro da família numa carreata de apoio ao Lula, claro. Detalhe é que os filhos estão no banco de trás e da parte de trás do carro está saindo um bandeirão vermelho escrito o quê? Adivinha? Lula. Alguém mais aí tem um pai igual ao Lula? Será, Brasil? Será que tem mais? Será? Bom, gente, se tiver, manda pra gente. @Crianças Petistas no Instagram e no Facebook ou @Crias Petistas no Twitter. Ou manda pelas redes sociais do PT, @PT Brasil em todas elas. O carro do seu Ivan, pai da Elisa, merece o selo VIPs. Veículos inegavelmente petistas. Crianças petistas. E é de carona no carro do seu Ivan que a gente chega no segundo bloco do Crianças Petistas. Com a vereadora mais jovem já eleita em Belém, Pia Caminha. Que foi criança petistíssima. E a gente tem como provar. Põe aí a primeira foto na tela, por favor. Ai, fofíssima! Pra quem não tá vendo, descreve a foto um pouco pra gente, Bia. Quantos anos você tinha? Foi na campanha do Lula e da Maria. Eu acho que eu tinha uns 4 anos. Acho que isso foi na primeira eleição do Lula. A Maria foi candidata a governadora e Lula foi candidato a 2002. Tinha uns 3 anos. Ela tá com um cachinho solto, assim, e o cabelo preso com uma bandana, com a campanha, né? Com o 13, com a estrela bem grande. Foi numa carreata, tem várias fotos desse dia. Tava eu e meu irmão mais velho, todos bem. Meu irmão tava com uma faixa assim. Ele tinha uns 4, 5 anos, eu tava. E eu adorava, sempre adorei. Eu dizia, pai, me leva pra CUT. Ai, me leva pra CUT, é maravilhoso. A gente tem outro retrato, que a gente não sabe se é da mesma época, então tu vai ter que contar pra gente. Mas ela vai entrar na tela agora aí pra gente, Brasil. É, dessa época. Essa sou eu e meu irmão. Da campanha do Lula, os dois de shortinho. Muito fofos, os dois de shortinho. Início dos anos 2000. Aham! Camisetinha vermelha com adesivos. Eu amei tudo, assim, a mãozinha também. Tu lembra mais ou menos de qual evento é esse? Dá um contexto pra quem tá ouvindo? Eu acho que foi uma carreata que teve aqui no estado.
E fui bem próxima das eleições. E vamos para nossa última foto, que é mais um lookinho vermelho. Esse dia foi triste. Esse aí já tava mais velha. Esse foi a eleição que a gente perdeu. Foi o dia que a gente perdeu a eleição. Foi na primeira eleição da Dilma. Foi a primeira eleição, na segunda eleição da Dilma. Foi quando a Ana Júlia veio candidata à reeleição, que era governadora, né, do PT, e aí ela perdeu a eleição, mas ela não tinha perdido aí, mas pela minha cara já dava pra gente sentir. Já não tava com uma mais cara séria, muito feliz. né? Mas pelo menos já pode pedir música, né? Que já foram 3 fotos aqui só no podcast de Criança Petista. E pra quem tá só ouvindo a gente, nessa foto, a Bia tá entre os pais, os 3 de vermelho, a mãe com um adesivo que diz cultura é PT. E aí, a gente queria, assim, que tu falasse mais um pouquinho sobre qual é a importância dos seus pais na sua formação política. É muito grande, né? Lembro, acho que um evento canônico da minha vida foi 2013, assim, né? Que eu tinha meus 13, 14 anos, e aí começou as manifestações e juventude mobilizada e tal. E aí eu queria ir pra rua, lutar pelo meu país, com ultrapassagem de ônibus e tal. E aí minha mãe pegou e disse, tu não vai pra rua, tu não vai ajudar a dar um golpe na presidenta Dilma. E aí ela me levou pra uma palestra do M. Sader, eu lembro até hoje, assim, que ele tava lançando aquele livro 13 anos de governo Lula e Dilma, que é um livro também conhecido. E aí eu fui, eu não entendi nada, né? Eu tinha 13, 14 anos, não entendi nada do que a mãe tava falando, mas eu entendi que eu não podia ir mesmo para as manifestações de 2013 e acho que seguiram, né? Eu fui ir para manifestação quando era para defender o governo Dilma. E eu acho que isso exemplifica, né? O de mais importante que tem, né? Então eles sempre me orientaram leitura, sempre me orientaram, me direcionaram politicamente nesse sentido. E não de uma maneira impositiva, né? Bia, agora a gente vai começar o nosso ping-pong. Isso mesmo. Então solta a vinheta aí pra gente, produção. Ping-pong. Bia, já que o tema da nossa conversa girou entre política e Amazônia, que liderança petista você chamaria para plantar uma árvore e por quê? O Ayrton Faleiro, que é deputado federal aqui do estado, porque ele é agricultor e ele é a principal pessoa que discute a Amazônia há muito tempo aqui, que eu conheço e de referência minha nesse tema. E quem do PT você chamaria para fazer um trabalho em dupla na escola? Ai, tenho tantas amigas do PT. Pensar a Carol D'Artora, porque eu adoro ela, deputada federal. Sim, a Carol, eu morei no Paraná há muito tempo. Carol é incrível, ela faz um trabalho muito legal. Dá pra gente o nome de 3 lideranças petistas que você juntaria num grupo de WhatsApp e qual seria o nome desse grupo? A gente tinha um grupo, posso falar um que já tinha? Tem um que é a Vermelhinha, acho que é na época que a gente era vereadora, todas nós. Eu, a Camila Jara, Tainara Faria, 3, né? Deixa eu ver mais alguém. A Ariana Cine. Ah, muito legal. Que ótimo que esse grupo já existe, adorei. E por último, mas não menos importante, o que você diria para a criança petista que você foi? Para continuar acreditando que uma hora vai vir o governo Lula de novo e aquele inferno ia acabar. É isso, eu acho que é um sentimento que nós 3 compartilhamos aqui. Então, eu queria também agradecer muito por topar participar do nosso ping-pong. Sim, por ter ficado todo esse tempo com a gente. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada, gente, pelo convite, pelas fotos, pela mensagem que vocês colocaram aqui também. Ai, muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo por ter participado. E, bom, gente, o programa tá quase chegando no final, mas ainda dá tempo de mais um quadro que tá virando hit. Sim, o Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas é o momento de ler os comentários de vocês. E também fotos de agendas, cartinhas, telegramas, cartões postais. Vocês mandam, a gente lê de tudo. Telegrama para o Sr. Coy. Leiam para mim! Mandem, de norte a sul do Brasil, ou se você estiver na Suíça, ou também em Guayaquil. Em Hong Kong ou Estoril. E a mensagem de hoje vem da Isadora, que é da cidade de Goiás. Só para vocês pegarem o contexto. A mãe da Isadora é professora e sindicalista. A gente ama essa combinação por aqui, sabe muito bem. Sempre lutou pela educação e a Isadora era pequena quando o Lula foi eleito presidente pela 2ª vez e teve a sorte de ir na posse junto com a mãe. Eu adoro. E tem mais. A Isadora registrou esse momento no diário dela e mandou pra gente uma foto. Na tela, produção, pra quem não tá vendo, eu vou ler. Querido diário, nas férias eu torci meu tornozelo, mas já sarou. Mas eu gostei das férias, porque eu brinquei e vi o Lula em Brasília. Foi bom. 2006.
Fofíssima. Gente, eu achei muito querido, porque assim, coisas importantes que aconteceram. Ah, me machuquei, torci o tornozelo, mas já sarou. Mas mesmo assim, mesmo tendo me machucado, eu gostei das férias, porque afinal, brinquei e vi o Lula. Imagina, ver o Lula. Maravilhosa, incrível. Essa página do Diário da Isadora vale ouro. Muito linda, muito linda. Muito obrigada pela mensagem, Isadora. Gente, como não amar? E, por favor, continue mandando mensagens. A gente adora as interações. Com certeza. @Crianças Petistas no Instagram e no Facebook. E @criaspetistas no Twitter. Vocês também podem mandar lá pelas redes sociais do PT, viu, gente? Então corre, mandem pra gente. E mais uma vez, gente, muito obrigada pela companhia. Até o próximo, Crianças Petistas. Que estreia! Sempre no domingo, às 5 da tarde. Crianças petistas. Eu amei. Não, e eu fiquei muito impressionada. Por favor, por A favor, mamãe volta ficava no dentro de casa só olhando assim a gente. Ai. Gente, eu fiquei muito feliz.